E aí, gente, a gente está iniciando mais uma MacumbaCast. Primeiro MacumbaCast do ano de 2023. Eu sou o Painato de Ogum, dirigente do terreiro de Umbanda Espada de São Jorge, apresentador aqui do MacumbaCast, e a gente vai conversar um pouco sobre cura espiritual. Sei que é a dúvida de algumas pessoas, pelo menos muitas pessoas colocaram isso na enquete lá do Instagram, né? E essa temática veio mesmo num momento bem importante para a gente estar conversando, né? Hoje a temática é cura espiritual, né? Que é uma temática bem fundamental a gente ter entendimento sobre o que é a cura espiritual na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente que é de terreiro, né, comunidade de terreiro, a gente precisa entender. Galera que segue as religiosidades aí, que estão bastante conectada com a espiritualidade, também é fundamental entender. E, galera, na verdade, de outras religiões também, né? É importante a gente entender o que é a cura espiritual, né? O que ela pode trazer para a gente se a gente estiver bem e o que ela pode ocasionar na nossa vida material se a gente não estiver bem. É uma temática muito importante e a gente já vai dando início aí a esse diálogo, né? Para a gente falar sobre cura espiritual, primeiro a gente deve entender o que seria estar mal de saúde, né? Quando a gente está mal de saúde, é sinal de que a gente tem um desequilíbrio em alguma parte do nosso corpo, né? Que aí esse desequilíbrio ele proporciona ao nosso corpo uma desarmonia, e essa desarmonia ela acaba causando algo ali, né? Que no sentido de ser uma doença, no sentido de ser uma dor, algo nesse sentido, né? No caso a dor, a doença, ela é uma desarmonia, um desequilíbrio em alguma parte do nosso corpo, né? Tanto é que se a gente está com dor, se a gente está mal, é porque alguma coisa não está certa no nosso corpo físico. Mas quando a gente analisa bem a fundo a questão da doença ou a questão das dores, a gente chega à conclusão de que se a gente tem alguma coisa física, é sinal de que o nosso espiritual também está desalinhado. E se nosso espiritual está desalinhado, ele não consegue equilibrar o nosso corpo físico. Então, se a gente consegue estar bem espiritualmente, o nosso corpo ele consegue estar bem fisicamente, né? Então, esse é o princípio bem básico aí do que ocasionaria a cura espiritual. Estar com o energético em equilíbrio, e o nosso energético estando em equilíbrio, ele vai proporcionar ou ele vai fazer com que o nosso corpo físico esteja em equilíbrio. A partir do momento em que alguma parte do nosso corpo energético, né, do nosso corpo espiritual, entra em desarmonia, seja lá por qual situação seja, essa desarmonia ela vai estar vibracionando e essa vibração ela vai acabar afetando a nossa matéria. Ou seja, se a gente está doente fisicamente, é sinal de que a gente esteve bem doente anteriormente no nosso corpo espiritual, né? Porque a doença ela afeta primeiro o nosso corpo espiritual para depois afetar o nosso corpo físico. E quando a gente vai buscar estar curado, a cura ela é o equilíbrio, né? Então o nosso espiritual ele vai se equilibrando e o equilíbrio do nosso espiritual vai fazendo com que o nosso corpo físico vá se reestruturando novamente, né? Então a cura ela consiste nessa questão. Aí a gente cai sobre a questão de pessoas frequentarem uma religiosidade, pessoas trabalharem ali a sua fé, pessoas buscarem a cura, né, dentro ali de um ambiente religioso, e for revelado ali para aquela pessoa de que ela vai se curar, de que ela vai estar bem, de que ela vai ficar bem, de que ela vai, sair daquela situação difícil. E aí chega um momento em que aquela pessoa ela desencarna, né? E aí vem aquela questão, nossa, o que foi que aconteceu? Cadê a cura dessa pessoa? Né? Falaram tanto que ela iria estar curada, que ela iria ficar bem. O que foi que aconteceu? Ela veio a fazer o desencarne dela, né? O que pode ter acontecido é o seguinte: muitas vezes quando a gente associa a cura espiritual, a gente relaciona logo com estar bem fisicamente,
né? E é importante lembrar que a cura ela se dá primeiramente no espírito, assim como a doença também se dá primeiramente no espírito, né? Então, assim, se o corpo espiritual ele se curou, né? Na verdade, se o corpo físico ele foi abalado com uma doença muito grande, com uma doença bem pesada, digamos assim, sabe? Com uma doença que desestrutura todo o corpo físico mesmo, a ponto de ser, para se curar, ser algo bem lento, algo bem difícil. E aí a espiritualidade, né, como a gente é de matriz africana, como a gente é de comunidade de terreiro, a gente vai falar aqui dos nossos amados guias. Quando os nossos amados guias chegam pra gente e revelam, olha, você está bem espiritualmente, você está curado espiritualmente, e aí a gente fica raciocinando, nossa, eu estou curado espiritualmente, estou bem espiritualmente, e aí o meu corpo, né? O nosso espírito, ele se cura. E a partir do momento em que ele se cura, ele vai lutar, né, para fazer o mesmo com o nosso corpo espiritual. E esse processo, ele não é um processo rápido, ele é um processo lento. Ele vai acontecendo de forma bem vagarosa, né? Se o nosso corpo físico está muito, sabe, desestruturado, está muito mesmo para baixo, e às vezes o nosso corpo espiritual se cura, mas ele não consegue fazer com que o nosso corpo carnal se cure, ou o nosso corpo carnal ele não suporta mais o nosso corpo espiritual físico, sabe? É como se a gente tentasse colocar dentro de uma embalagem velha um elemento novo, um elemento forte, um elemento, sabe, bem estruturado. Aquela embalagem velha ela não vai aguentar. E é o mesmo que acontece com o nosso corpo. O nosso corpo físico, ele nada mais é do que uma embalagem. E à medida com que a gente vai envelhecendo, né, nosso energético ele vai se estruturando ali, o nosso corpo físico. Mas há momentos em que o nosso corpo físico ele começa a se desgastar, né, lá nas etapas finais da nossa velhice, né, o nosso corpo físico ele começa a se desgastar. E há momentos em que ele não consegue mais suportar a nossa carne. E isso vai acontecendo num processo lento, né, num processo bem vagaroso. Isso acontece quando a gente está doente. Esse processo da nossa matéria se desgastar quando a gente está doente acontece, né, mas ele só se desgasta num período rápido se o nosso corpo espiritual também estiver desgastado. Tá, mas aí o que ocasiona esse desgaste espiritual? São diversos fatores, né? A gente vive num mundo em que a gente não presta mais atenção na gente, a gente não sabe mais quem a gente é, a gente não sabe mais o que a gente gosta de fato de fazer. A gente não consegue definir mais o que nos faz feliz verdadeiramente, porque a gente está tão preso em cumprir com as nossas responsabilidades, que a gente quase que não pensa na gente. A gente quase que não analisa os nossos sentimentos, quase que a gente não analisa, sabe, o nosso interior. E isso tudo é ocasionado pela pressa de realizar tudo o mais rápido possível, pela pressa de ter o dinheiro suficiente para pagar as contas no final do mês. E tudo isso faz com que a gente não consiga olhar para dentro da gente, né? Isso faz com que a gente não dê atenção a nós mesmos, ao nosso eu interior. E quando a gente não dá atenção ao nosso eu interior, a gente fica livre, aberto a receber qualquer vibração, né? A gente fica aberto, principalmente quando é vibração negativa, né? Um exemplo, se você está num dia cansativo, você lutou, batalhou, trabalhou demais, lidou com muitas pessoas que divergiu ali dos teus pensamentos, que pensavam de forma diferente de ti, né, que debatiu ali contigo situações e que não tinha necessidade de ser debatido. Isso causa um estresse para ti, para todos nós, na verdade, né? A gente é ser humano, a gente, né, se entrega facilmente a essas vibrações. E aí a gente se estressou bastante. E aí chega pessoas perto da gente, ou a gente chega num ambiente que esse ambiente está totalmente carregado. Em vez da gente repelir aquela vibração, a gente vai fazer o contrário, a gente vai absorver. Por quê? Porque a gente já está vibrando bem parecido ali com essa vibração. Então a gente acaba absorvendo isso pra gente, e o nosso corpo espiritual ele vai se desestruturando, ele vai se abalando ali nesse energético. E quando a gente passa muito tempo sem buscar uma ajuda espiritual, sem buscar um equilíbrio espiritual, e eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de um momento da gente, sabe, rezar por nós,
da gente pedir ali um equilíbrio no nosso corpo espiritual, da gente fazer uma meditação, da gente acender uma candeia para o nosso anjo da guarda, para os nossos orixás, né? Para os nossos guias de cabeça, né? Isso independente de estar presente dentro de uma corrente mediúnica ou não. É fundamental a gente ir se reestruturando a todo momento. E quando a gente não faz isso, quando a gente fica, sabe, não tô nem aí, né? Deixa acontecer, hoje eu tô muito cansado para fazer uma oração, hoje eu tô muito cansado para me conversar com os meus guias, hoje eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tanta coisa para pensar, né? Então a gente vai deixando isso de lado, e aí quando no outro dia acontece a mesma coisa, e quando passamos a semana toda nessa mesma vibração, aí passa o dia, passamos o mês todo nessa vibração, né? E aí a gente vai, passa, a gente passa 2, 3 meses nessa vibração, e aí, ou seja, é um período muito longo que o nosso corpo ele vai absorvendo vibrações negativas, é um período muito longo em que o nosso campo energético ele está desabilitado, ele está desestruturado. Em algum momento ele vai começar a ocasionar isso no nosso corpo físico. De que sentido? Ele vai gerar uma dor de cabeça, de leve, né? Ele vai gerar um desconforto em ti, tu não vai mais conseguir dormir da forma que tu dormia antes, tu vai ter dificuldade para dormir, pode vir a ter dificuldade para dormir, né? E daí desencadeando coisas piores, dependendo da quantidade de carga negativa que a pessoa ela vai estar absorvendo ali e do quanto o teu corpo energético vai estar desestruturado, né? Ou seja, o estresse do dia a dia pode ocasionar isso, o absorver vibrações negativas pode ocasionar isso, né? E fora que há muitas outras situações em que pode ocasionar essa desestabilidade espiritual. Por exemplo, quando a pessoa ela está sendo vampirizada ali por um espírito obsessor, né? Ele vai estar causando ali naquela pessoa uma desarmonia energética muito grande, que acaba fazendo com que em algum momento essa pessoa ela vá, sabe, gerar alguma coisa no corpo físico dela, né? Eu digo que essa temática de hoje ela é muito importante, né? Falar de cura espiritual, porque não sei se a galera que está aí me acompanha lá na minha outra rede, na minha rede social, né? Lá no Instagram, na minha página pessoal. No dia 23 de dezembro eu falei sobre um novo mundo energético em que a gente está vivendo agora, né? E que a gente passa a viver de agora em diante praticamente, né? Então nesse novo mundo energético a vibração ela mudou por completo, né? A gente meio que tem aí uma virada de ampulheta, assim, digamos, né? É uma nova energia. E nós que somos adultos, né? Que já temos o nosso corpo formado, tanto fisicamente quanto energeticamente, a gente vai sentir um baque bem mais pesado. E eu não sei se vocês perceberam, mas se vocês ainda não perceberam, parem para analisar a quantidade de pessoas que vêm sofrendo com crises de ansiedade, a quantidade de pessoas que vêm sofrendo com depressão, sabe? Com questões psicológicas. Parem para analisar a quantidade de pessoas ao redor de vocês que vocês ouviram falar. Parem para analisar a quantidade de pessoas que pensam em cometer suicídio. Parem para analisar a quantidade de pessoas que cometeram suicídio, né? A quantidade de pessoas que agrediram outras pessoas por coisas banais, né? A quantidade de discussões que aconteceram no dia a dia de vocês por besteira, né? Então parem para analisar. Isso tudo ele é ocasionado por conta dessa mudança que a gente passou, né? Que aconteceu lá no dia 23 de dezembro de 2022. E a gente vive agora essa nova vibração. E o nosso campo energético, o nosso corpo áurico, ele não sabe lidar. E o que isso ocasiona na gente? Ocasiona na gente uma sensitividade muito grande. Então agora a gente está mais suscetível a absorver vibrações, né? A gente está mais sensitivo a sentir as coisas ao nosso redor. E isso tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Que isso que preocupa, né? Preocupa em que sentido? Preocupa no sentido de que nós, seres humanos, estamos acostumados a enxergar apenas as coisas negativas do nosso dia a dia,
Eu tenho quase que certeza, 90% de certeza, que a maior quantidade vai ser ali do lado negativo. Sabe por quê? Porque a gente está acostumado a enxergar só o que é negativo no nosso dia a dia. E a gente não dá atenção às coisas positivas que acontecem com a gente durante o dia, né? E isso faz com que a gente se acostume a enxergar as coisas negativas. Isso faz com que a gente se acostume a dar ouvido e a se entregar às vibrações negativas. E agora que a gente está vivendo nesse momento, a gente fica mais sensível a essas vibrações. Então, se a gente chegar num ambiente que a energia está negativa, a gente vai se envolver por completo naquela energia porque a gente está acostumado com ela, né? E quando a energia positiva tenta ali nos abraçar, tenta ali dar força, a gente meio que começa a ignorar porque a gente está prestando atenção naquela vibração negativa. E isso pode prejudicar muito a gente, né? Porque a gente acaba que desestabilizando o nosso corpo espiritual. E isso lá na frente pode ocasionar uma doença ou algo parecido.